Boa tarde, graça e paz para todos. É um privilégio, é um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado, Bispo Maurílio, pelo convite. Muito obrigado, Tiago, pelo carinho, pela amizade de vocês. Todos os nossos contatos, todas as nossas experiências juntas têm sido muito, muito prazerosas, muito felizes. A gente consegue sentir aí o amor de Deus através de vocês. E, assim, é um privilégio muito grande. Eu fico muito grato a Deus pelas oportunidades que Ele tem me conferido ou me confiado, pelas amizades que Ele tem colocado no meu caminho. Eu acredito que nós, enquanto cristãos, não estamos em lugar nenhum por acaso. Nós nos conectamos às pessoas e não é por acaso, né? Deus tem um propósito maior, um propósito que é muito maior do que nós, um propósito que tem aí o foco em crescer o reino, em expandir o reino e assim por diante. Bom, deixa eu contar para os irmãos aqui, antes de começar a compartilhar a palavra que eu quero compartilhar com vocês, um pouquinho da minha trajetória, então, né? Eu fui criado num ambiente católico, eu não era evangélico, e fui criado num ambiente que defendia que todo sucesso estava condicionado a uma capacidade de aprendizado e de estudo. E mesmo com poucos recursos financeiros, vamos dizer assim, eu ingressei numa universidade, comecei a estudar a ciência da computação, que foi a minha primeira faculdade, imbuído nesse propósito de ser alguém, de ocupar uma boa posição, de ter um bom emprego. Esse era o meu foco, essa era a minha prioridade. Foi assim que eu entrei para a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Firjan, e lá Deus começou a me ensinar uma coisa que eu trago comigo e levo e compartilho com todos: o poder do feedback. Foi lá na Firjan que eu descobri que o meu sucesso não estava só na minha capacitação, não só na minha qualificação, mas na minha capacidade de ouvir o feedback das pessoas. E aí começa uma primeira chave aqui que talvez seja muito importante para esse grupo. A dificuldade que algumas pessoas possuem de receber aqueles ditos feedbacks negativos. Eu costumo dizer que não existe feedback negativo, mas a gente insiste em acreditar que aqueles feedbacks que eu não queria ouvir não são positivos, são negativos. Mas eu descobri, com a ajuda de Deus, que esses feedbacks eram os que poderiam me projetar para uma posição maior. Então, acolhendo esses feedbacks, eu fui conseguindo evoluir num ambiente, numa empresa, que pessoas entravam e ficavam 20 anos na mesma posição. Eu consegui trafegar ou conviver nesse ambiente, tendo pelo menos 2 promoções durante 20 anos. E todo esse currículo foi financiado por essa instituição. Eu não paguei nenhum desses cursos, nenhuma dessas pós, nenhuma dessas faculdades, só a primeira que me colocou nessa posição. Até que um dia Deus me falou que me tiraria desse lugar. Eu confesso que, nessa ocasião, eu era um recém-convertido, tinha acabado de ser evangelizado pela minha esposa, minha maior evangelista, e quando eu tive essa experiência com Deus, Ele dizendo que me tiraria desse lugar, eu levantei, dobrei o meu joelho e fui repreender, porque eu entendi que não era Deus falando no meu ouvido. Eu entendi que não era o nosso Pai falando e fui repreender isso. Mas exatamente como Ele fez, Ele me tirou daquele ambiente na data que Ele tinha me dado e me disse que me levaria para um lugar novo e não me disse qual. Muito me lembra o texto de Abraão: sai da tua casa, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar no caminho. E eu fiquei muito feliz, porque nesse caminho ele me apresentou o pastor Cláudio Duarte, nesse caminho ele me concedeu não só um pastor, mas um professor, um amigo, um chefe, se assim a gente pode dizer. E foi assim que eu comecei a trabalhar com o pastor Cláudio, e foi assim que eu ingressei no seminário teológico, foi assim que eu me aproximei do bispo Maurílio, foi assim que eu me aproximei do Tiago, foi assim que eu cheguei até o Comerge, ou seja, foi uma direção de Deus. Ele entendia que era aqui que eu deveria estar, era aqui que eu deveria
me concentrar, era em teologia, era na Bíblia que eu deveria me dedicar. E aí, nesse momento, gente, é isso que a gente vai falar muito aqui hoje. Eu comecei a confrontar, né? Eu tive uma direção de Deus logo na minha conversão, que eu tinha que ler a Bíblia toda em menos de 3 meses. E para mim foi extremamente desafiador lidar com tantos textos num marinheiro de primeira viagem, entender esses textos. E aí Deus me deu uma direção de comparar com todos os outros livros de gestão que eu já tinha lido, e como uma pessoa que é apaixonada por leitura, eu já tinha lido muita coisa. E eu comecei a encontrar vários conceitos de gestão dentro da Bíblia. E aquilo foi me encantando de uma forma, foi facilitando, inclusive, o meu entendimento bíblico. E foi a hora que eu comecei a ficar mais apaixonado ainda pela Bíblia, porque eu vi pessoas vendendo livros com grandes novidades que já estavam na Bíblia há mais de 2000 anos. E aí eu fiquei encantadíssimo. Poxa, como que pode essas pessoas venderem essas novidades e é tão claro na Bíblia? Foi aí que eu consegui encontrar conceitos de administração de pessoas, gestão de projetos, gestão de prioridades, administração do tempo, tudo dentro da Bíblia. E isso me introduziu a desenvolver uma série de conteúdos nesse sentido, aplicar a Bíblia para o executivo, aplicar a Bíblia para o pedagogo, aplicar a Bíblia para outras pessoas que às vezes lidam com esse livro só como um livro de história, um livro com contos, um livro com mitos, e a gente sabe que não é isso. É um livro que está falando de um Deus vivo, um Deus que se faz presente, é um livro que transborda sabedoria para aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito quer dizer. Então, foi assim que eu comecei a me encantar e foi assim que surgiu o conteúdo que a gente vai falar. Eu queria que os irmãos trouxessem à memória o texto de Provérbios 24, versículos 3 e 4. A Bíblia vai dizer assim, ó, com a sabedoria se edifica ou se constrói uma casa. Com o entendimento, algumas versões vão dizer com a inteligência, você estabelece, você sustenta essa casa. Mas é pelo conhecimento que você enche os cômodos dessa casa com aquilo que ela precisa. A Bíblia está trazendo num livro de sabedoria, numa literatura de sabedoria, cuja autoria é de um dos caras mais sábios da Bíblia, um trinômio que me parece indispensável: sabedoria, entendimento e conhecimento. É por isso que o título da minha mensagem é 1 é pouco, 2 é bom e 3 é o ideal. O texto está mostrando para a gente o seguinte: se você for sábio, você é capaz de construir algumas coisas. Mas se você não tiver discernimento, você corre o risco de construir essa coisa em bases frágeis, e essa coisa não vai se sustentar. Você pode ter a capacidade de construir até sustentar, mas se você não tiver o conhecimento, você não enche essa construção, essa estrutura com tudo aquilo que ela precisa. Um trinômio que me parece indispensável para casamentos, um trinômio que me parece indispensável para famílias, inclusive para empresas e ministérios. Eu acho muito curioso esse texto, porque me parece Salomão contando o fracasso dele. Um dos caras que foi um dos maiores construtores, afinal de contas, ele pediu sabedoria a Deus. E a Bíblia está dizendo que com sabedoria se constrói a casa. Então, esse cara constrói o templo de Israel, o templo de Jerusalém, ele constrói o maior império econômico da sua época, ele constrói um palácio real para o sumo sacerdote, ele constrói um palácio para a filha de Faraó, ele constrói a casa de cedro do Líbano, ele constrói um pórtico de colunas. É um dos maiores construtores que eu vi na Bíblia. É um cara que enche o seu reino com muita riqueza. Pessoas vêm de fora para ficar encantada com essa riqueza toda que ele construiu. Mas a gente precisa lembrar que é um cara também que contribuiu para a divisão desse reino. Aquilo que o pai dele, Davi, tinha unificado, esse cara vai dividir. Me parece que ele está contando nesses 2 versículos de Provérbios, que ele teve muita sabedoria para construir, que ele teve muito conhecimento para encher as câmaras, mas lhe faltou entendimento para transformar essa construção em algo sustentável. Ele começa a fazer alianças com quem não deve, casa com quem não deve, constrói altares para quem não deve, deixa o mundanismo
entrar. Isso tudo me faz ou me traz à memória aquele antigo conteúdo de gestão, o famoso chá, conhecimento, habilidade e atitude, cujo na década de 80 a gente dizia que ninguém conseguiria ser próspero se não conseguisse equilibrar essas três coisas, o conhecimento, a habilidade e a atitude. Salomão descobriu isso muito antes do que a década de 80 e está dizendo para a gente, cuidado, porque às vezes você tem um ponto desse muito forte e você começa a achar que é suficiente. Às vezes você tem 2 pontos desse muito forte e você começa a achar que é suficiente. Mas a Bíblia está dizendo que é um trinômio, é uma composição, são 3 partes. Mas, Eduardo, o que significa cada parte dessa? Eu achava que sabedoria, entendimento, conhecimento, era tudo a mesma coisa. Eu preciso lembrar aos irmãos que, segundo a Bíblia, sabedoria é a capacidade de aplicar. Sabedoria é a capacidade de colocar a mão na massa. E aí a gente tem que trazer à memória aquele primeiro conflito que Salomão vai enfrentar. 2 mulheres, uma única criança. Essas mulheres dizendo, esse é meu filho. Não, esse é meu filho. E Salomão, que tinha acabado de pedir sabedoria a Deus, se vê diante de um dilema desse. Para que mulher fique essa criança? Salomão, com muita sabedoria, um dos melhores administradores de gestão de conflito, e talvez aqui venha a segunda chave importante. Por que os conflitos são tão desafiadores? Porque pessoas ficam procurando culpados em vez de se concentrar no problema. Salomão dá uma aula. Eu não quero saber quem é a culpada. O problema aqui é que a gente só tem uma criança, não é isso? Então vamos nos concentrar nisso. Divide essa criança no meio. E na hora que ele se concentra no problema, ele consegue resolver a questão toda sem expor as pessoas. E aí ele descobre, inclusive, quem é a mãe. Boa parte dos problemas que nós enfrentamos, a gente não tem a mesma habilidade, a gente fica procurando o culpado. Quem fez? Quem fez? E o problema continua gritando. Alguém resolve, alguém resolve. E Salomão está ali resolvendo com muita sabedoria. Porque sabedoria é a capacidade de colocar em prática. O entendimento, a inteligência, eu quero que os irmãos pensem sempre como uma capacidade cognitiva, um dom que nos foi dado, um QI que nos foi dado, cada um tem um diferente. E o conhecimento, Eduardo? Conhecimento é aquilo que eu adquiro. Eu adquiro de forma racional, estudando, lendo, mas eu também adquiro através de uma revelação do Espírito Santo. Salomão está dizendo para a gente que se um ministério quer ser próspero, se uma empresa quer ser próspera, se uma família quer ser sustentável, se um indivíduo quer seguir o seu chamado, quer ser grande nessa terra, ele precisa equilibrar esse trinômio, ele precisa ter um cuidado com essas 3 características. Eu acho legal porque, se a gente for olhar, me parece que Deus gosta muito de trinômios. Quando a gente dá uma visitada no texto de Lucas 2:52, a Bíblia vai dizer que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça. Mais um trinômio totalmente correlacionado com aquele que nós vimos antes. Jesus não crescia só em tamanho, ele crescia em sabedoria, a habilidade de colocar em prática, mas ele também crescia em graça. Eu acho o máximo porque o texto vai dizer que esse crescimento se dava diante de Deus e diante dos homens. Um crescimento sustentável, alicerçado em 3 pontos. Se eu for mudar o texto e for pensar em Esdras 7, capítulo 10, Esdras, capítulo 7, verso 10, a gente vai ver de novo dizendo que Esdras se concentrava em buscar a lei, cumprir a lei e ensinar a lei. Outro trinômio, buscar, cumprir e ensinar. Se a gente sair desse texto, for matar lá para Mateus 28:19, a gente vai ver a Bíblia dizendo: ide, batizai-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro trinômio, esse trinômio muito parecido com o primeiro: o Pai, o realizador, o Filho, o intercessor, o Espírito Santo, aquele que é o moderador, o decodificador, o ajudador, o consolador. O trinômio novamente exposto diante dos nossos olhos. Agora, focando especificamente em pastores, focando especificamente nesse grupo que está aqui. Que trinômio hoje seria indispensável para a gente? Que trinômio hoje
faria toda a diferença. Por que alguns ministérios não têm sobrevivido? Por que alguns têm perecido no meio do caminho? Por que no ambiente de pandemia muitas igrejas foram vendidas? Por que muitos pastores começaram a se questionar se efetivamente eram chamados ou não? Por que muitos seminaristas desistiram da sua jornada, não conseguiram combater o bom combate e dizer como Paulo que guardou a fé? Eu cheguei à conclusão, lendo todos esses textos, que a gente está diante de um desafio, que é um trinômio que eu estou chamando de unção, conhecimento e gestão. Me parece que nós vamos precisar entender que cada um de nós tem sobre as nossas cabeças uma unção, uma autorização, uma capacitação, uma liberalidade por graça de Deus para que nós pudéssemos ou para que nós possamos viver o nosso chamado. Me parece que esse é o pontapé inicial, me parece que esse é o ponto de partida. Sem unção eu não consigo caminhar. Mas me parece também que alguns acharam que só a unção seria suficiente e não investiram em conhecimento como deveria. Mas também tem, em contrapartida, aqueles que acharam que só o conhecimento levaria longe. Investiu em muitos cursos, investiu em muitos livros, investiu em muito conhecimento, mas esqueceu de perseguir a unção, a graça. E aí talvez a gente possa lembrar o texto de Paulo, a sua graça me basta, a graça como ponto fundamental. Mas me parece que ainda temos um terceiro grupo que está cheio de um conhecimento, mas tem uma péssima habilidade para gerenciar aquilo que lhe foi confiado. O texto de 4:10, cada um administre fielmente a graça que lhe foi confiado. Me parece que a sustentabilidade dos ministérios dependem desse tripé. Nós precisamos ser maduros para entender que precisamos de muita unção, mas nós precisamos de muito conhecimento e precisamos ser habilidosos com a gestão. Que gestão é essa, Eduardo? Por que gestão? Você, como executivo, está trazendo um conteúdo do mundo corporativo. Por quê? Na hora que eu vejo o texto de 1 Pedro 4:10 dizer que cada um administre fielmente o recurso que lhe foi confiado, me parece que a Bíblia está dizendo, vocês têm que saber administrar o que eu te dei. Por que a gente administra? Porque os recursos são finitos. Se o meio ambiente não fosse finito, eu não precisava estudar gestão ambiental. Se o dinheiro não fosse finito, a gente não precisava estudar gestão financeira. Se o tempo não fosse finito, nós não precisaríamos estudar a gestão do tempo. Me parece que Deus está dizendo para a gente, olha, tem uma unção sobre vocês. Vocês vão ter um conhecimento natural e um conhecimento sobrenatural dado pelo Espírito Santo, se assim vocês permitirem. Mas vocês precisam ser habilidosos para lidar com tudo isso que eu estou confiando. É por isso que muitos homens e mulheres de Deus se perdem na caminhada. Mas, Eduardo, é impossível eu ter tudo isso? É claro que talvez você não tenha tudo isso na força ou na intensidade que você precisa. Mas a gente precisa ser maduro para entender que aonde eu sou fraco, eu preciso trazer pessoas fortes para o meu lado. Nós não fomos chamados para viver sozinhos, nós fomos chamados para viver num corpo. A grande questão que grandes empresas, grandes ministérios, grandes famílias estão se perdendo é porque estão tentando equilibrar as suas vidas em uma extremidade só e estão esquecendo de observar que nós precisávamos de um equilíbrio um pouco maior com tudo isso. Isso me lembra, alguns anos atrás, quando eu desenvolvi um hobby de andar de moto. Eu achava que andando de bicicleta eu seria um habilidoso motoqueiro, afinal de contas já sabia andar de bicicleta. Nas primeiras aulas eu descobri que a coisa era um pouquinho diferente, passei um aperto danado. Mas com questão de tempo, eu já andava naquela moto. Como diz um amigo, um objeto que foi projetado para cair, porque se não fosse assim, ele teria uma roda a mais, mas ele só tem duas. Mas eu descobri que quando a gente está andando de moto, o vento no rosto, a adrenalina, o tempo economizado, o lazer, o prazer que ela te oferece, é questão de minutos para você achar que ela é mais estável do que ela efetivamente é. É questão de segundos para você achar que aquilo nem cai.
Você é envolvido em todo aquele mecanismo, em toda aquela potência, em todo aquele ruído, aquele barulho, e você acha assim, cara, que negócio bacana, isso aqui é muito seguro. Mas, de vez em quando, você precisa parar em algum lugar e lembrar que se você não botar o pezinho no chão, ou se você não recorrer a um descanso, ela vai cair, porque ela só tem 2 rodas. A grande questão que Salomão descobriu às duras penas e que alguns ministérios hoje ainda estão descobrindo é esse trinômio, é esse equilíbrio. Às vezes, o ronco da moto, o barulho da moto, o movimento da moto, o sucesso vai mostrando para a gente que a gente não vai cair. E a gente começa a ignorar coisas que a gente não poderia ignorar. O que a Bíblia está ensinando para a gente é que se a gente não observar, tirar a atenção de um desses pontos, a gente corre o risco de construir um castelo e esquecer da base. Constrói um castelo e esquece de colocá-lo sobre a rocha. Constrói uma estrutura formidável que todos vão querer ter, que todos vão vir visitar, que todos vão vir ouvir, assim como foi feito com Salomão. Mas a pergunta é, até quando? Eu preciso lembrar aos irmãos que nem toda coisa grande é aprovada por Deus. Se fosse assim, a Torre de Babel não teria sido destruída. Me parece que aquele grupo tinha uma unidade, porque senão não conseguiria construir. Aquele grupo tinha sabedoria, porque senão não conseguiria construir. Aquele grupo tinha até um pouquinho de conhecimento, mas aquele grupo esqueceu de perguntar se eles foram ungidos para aquilo. O trinômio o tempo inteiro presente, conhecimento, gestão, unção. Se a gente desobservar um desses pontos, a gente corre o risco de ser derrubado. E aí, quando eu estava lendo isso tudo, eu até trouxe aqui para a minha mesa, tem três livros que me marcaram muito recentemente. A Bíblia, é claro, e aí eu lembro de John Wesley. Certa ocasião, perguntaram a John Wesley qual era o livro que ele lia, e ele disse, eu sou um biblista, eu sou um homem de um livro só. Aquilo gerou uma confusão na época danada, porque as pessoas começaram a acreditar que John Wesley só lia a Bíblia, e voltaram para perguntar a ele. E ele virou, olha, eu não leio só a Bíblia, não. Eu leio inúmeros outros livros. A grande questão é que aquilo que eu encontro em outros livros, eu confronto com a minha Bíblia. E se não estiver na minha Bíblia, eu descarto os outros livros, porque eu sou um biblista, eu sou um homem de um livro só. Primeira vez que eu ouvi isso, me encantei e trago isso como uma regra de vida. Eu começo a andar em alguns lugares, transitar, conversar, ministrar em alguns ambientes, e eu vou olhando se aquilo é compatível ou não com o Evangelho. E foi nessa viagem que eu conheci um livro chamado A Quinta Disciplina, de Peter Senge. Esse camarada vai dizer, e eu usei isso em várias consultorias dadas, ele vai dizer que o futuro, o sucesso está na capacidade de aprendizado. Aquele que aprende primeiro é o cara que vai se destacar. Mas tem um outro livro que eu achei o máximo. Inclusive, eu tenho uma pregação falando sobre isso. Gigantes também caem. Esse camarada vai mostrar, Jim Collins, um americano, ele vai mostrar por que empresas grandes caem. Quando eu li esse livro, foi impossível não correlacionar com a Bíblia, foi impossível não correlacionar com a nossa realidade eclesiástica, com a realidade das nossas igrejas. Esse camarada vai dizer que tem 5 passos para a queda de uma pessoa. Pessoas que não aprenderam a lidar bem com o conhecimento, com a sabedoria, com a unção que está sobre ela. E ela começa a dar indícios de que ela pode fracassar. Ela começa a dar indícios de que ela pode cair. É por isso que, quando eu vou ministrar sobre Davi, e a gente sempre traz à memória o Golias, eu costumo dizer que Golias tem muito para nos ensinar. Ele, longe de ter mais para nos ensinar do que Davi, mas ele me dá uma lição extraordinária. Quando aquele camarada que era um gigante, que era invencível, que ganha todo mundo, que chega naquele combate certo da sua vitória, confiante da sua vitória, aparece um menino pequeno, fraco, nada de guerreiro, um pastorzinho de ovelhas, e diz, eu vou te matar, irmão. Você está afrontando o meu Deus.
A Bíblia vai dizer que Golias não acredita naquilo, subestima a força de Davi. E eu acho o máximo, porque Davi, de longe, ele lança uma pedra e derruba aquele gigante. Aquele gigante só caiu por uma questão: excesso de confiança. Ele não acreditava que um camarada pequenininho daquele poderia derrubá-lo. Esse é um dos grandes problemas nossos. Às vezes a gente tem muito conhecimento e acha que aquilo vai ser seguro, eu não vou cair. Às vezes a gente acha que só a unção vai ser sustentável. A gente acha que só saber ser um bom gestor vai tornar a nossa estrutura. Mas me parece que a gente tem que ter um pouquinho mais de maturidade para equilibrar esses pratos, ser um grande malabarista desses dons, administrar melhor tudo isso que Deus tem nos confiado, porque senão corremos o risco de ser um gigante em queda, assim como foi o Golias. Esse livro vai dizer que são 5 passos que denunciam a queda. E aí eu quero compartilhar isso com os irmãos, porque se a gente está aqui num grupo de pastores, se a gente tem a certeza que o nosso chamado foi de Deus, se a gente tem a certeza que nós estamos alinhados com um mandamento, com uma demanda de Cristo, que é o ide, que é o pregai, que é o anunciai, que é o batizai, a gente precisa ajudar essas pessoas a encontrar um caminho que não os derrube, ajudar essas pessoas a encontrar um caminho que potencialize os seus ministérios. É isso. Então, eu entendo que compartilhar esse conhecimento sobre esse trinômio, compartilhar aquilo que vai dando indício de que a gente está perto de um fracasso, pode nos prevenir, pode nos conduzir por um processo que facilite a nossa jornada, que diminua a dor, o peso, o esforço. Por quê? Porque estamos mais capacitados, porque temos um pouco mais de conhecimento, porque lidamos com essas coisas de um jeito melhor. Então, esse livro vai dizer que o primeiro passo da queda é o excesso de confiança, e aí eu queria que os irmãos lembrassem sempre do exemplo de Golias para facilitar. Mas ele vai dizer que há também aqueles que têm um problema chamado indisciplina pela busca do mais. O cara que quer sempre mais. Certa ocasião, eu ouvi uma coisa muito interessante de um pastor lá de Brasília. Ele disse: Eduardo, eu nunca pedi a Deus mais ovelhas. Eu nunca pedi a Deus um templo maior. Eu nunca pedi a Deus um ministério maior. Eu sempre pedi a Deus um ministério que fosse do tamanho que eu consigo administrar. Um camarada cheio de sabedoria que está dizendo para mim e para você o quê? Cuidado com essa indisciplina por mais. Cuidado com esse negócio de mensurar sucesso de ministério pela quantidade de membros. Cuidado com esse negócio de mensurar tamanho de ministério ou sucesso de ministério pelo tamanho da igreja, o metro quadrado do terreno. O sucesso do ministério continua sendo a quantidade de almas que nós aproximamos de Cristo, continua sendo a quantidade de almas que nós conseguimos apresentar o calor do Espírito Santo, a quantidade de almas que conseguem ter a sua vida transformada pelo Evangelho. O sucesso não está na quantidade de versículos que eu decoro, mas na quantidade de versículos que eu pratico. O sucesso não está na Bíblia que eu conheço, mas está na Bíblia que dirige a minha vida. É isso que a gente precisa entender, é isso que os nossos membros, as nossas igrejas precisam entender. Eu costumo brincar na escola dominical, eu não quero que ninguém decore versículos, mas eu quero que todos pratiquem esses versículos. Eu não quero que os versículos de vocês estejam na boca ou na língua. Eu quero que o versículo esteja no coração. A gente precisa, e eu falo isso na escola dominical, a gente precisa lembrar que os fariseus e os doutores da lei tinham tanta Bíblia dentro deles. Eles só eram incapazes de praticar. É por isso que Jesus chega num cenário e incomoda tanto. Ele diz, olha, essa Bíblia que vocês acumularam, eu pratico. E eu estou mostrando que é possível vocês também praticarem. Então, observa, gente. Tem ministérios caindo porque não sabem lidar com o trinômio. Tem ministérios caindo porque estão com excesso de confiança. Tem ministérios caindo nessa indisciplina de querer mais. Tem ministérios caindo num terceiro estágio, que é essa negação
dos riscos e perigos. Comigo não vai acontecer. Comigo sempre deu certo. Comigo, pois é, me parece a síndrome de Sansão. Mente uma vez para Dalila e ri depois. Mente a segunda vez para Dalila e ri depois. Mas chega uma hora que a casa caiu. Sansão achava que ele era invencível, que o dom nunca lhe seria tirado, até porque alguns de nós ainda defendem hoje que os dons são irrevogáveis. E Sansão tinha essa certeza. Eu sou forte, eu sou forte. Ele só esqueceu que uma das premissas de Deus é não negociar princípios. Ou você é obediente, ou corre o risco de você sacrificar aquilo que você tem. Mas vamos embora. Tem gente que passa dessa fase, nega todos os riscos e faz exatamente o que Sansão fez. Começa uma luta desesperada pela salvação. É um cara escravo, é um cara cego que se vê ali. E agora? Eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu agora já não tenho mais nada a perder. E aquele cara que começa a história cheia de promessa, termina um suicida. Ele cumpre a promessa dele da pior forma possível e ele não foi chamado para aquilo. Faltou o quê, Eduardo? Provavelmente faltou habilidade para gerir o dom que lhe foi confiado. Faltou um pouquinho de conhecimento, mas lhe faltou muita sabedoria. Observa que nós já falamos aqui de homens tradicionais nas nossas mensagens, nos nossos altares. Já falamos de Salomão, já trouxemos o exemplo de Sansão, camaradas que foram chamados para fazer coisas grandes, mas que terminam a sua história certos de que fracassaram. É assim que a gente vai ver Salomão escrever todo um livro para dizer que a vida é pura vaidade. Eclesiastes. Chegou à conclusão que ele desperdiçou tudo que ele poderia ter feito uma verdadeira máquina de sucesso. Eduardo, mas essa mensagem é para me animar ou é para me desanimar? É claro que é para te animar. É claro. Talvez agora eu pudesse repetir para você a oração de Paulo em Colossenses 1:9. Observa o seguinte, eu comecei dizendo para vocês, com Provérbios, de que a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ter sabedoria e a gente precisa ter discernimento. Isso não foi uma verdade minha, isso foi uma verdade de Salomão. Mas eu quero te lembrar, e você sabe disso melhor do que eu, que todo o Antigo Testamento ele aponta para o Novo. Que todo o Novo Testamento ele tem o desafio de explicar o Velho. E aí, quando eu chego em Colossenses 1:9, eu vou ver Paulo orar para aquela comunidade dizer que vocês sejam cheios de conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Me parece que Paulo tinha lido Provérbios. Me parece que Paulo estava dizendo assim, comunidade, Colossenses, vocês só vão sobreviver se vocês equilibrarem essas três coisas. Está faltando um pouquinho de conhecimento, ou está faltando um pouquinho de sabedoria, ou está faltando um pouquinho de inteligência. A hora que vocês conseguirem correlacionar isso, vocês vão ser uma comunidade de fé de sucesso. O que eu quero incentivar os irmãos aqui com essa mensagem é que a gente entenda que a gente foi convidado para gerir algo que é muito maior do que a gente. Mas a gente precisa entender que não vai ser só a unção que vai nos levar longe, não vai ser só o conhecimento teológico que vai nos levar longe, não vai ser só a nossa capacidade de gestão. Eu preciso equilibrar essas três coisas, eu preciso equilibrar essas três verdades, esses três conhecimentos, e colocar isso tudo para trabalhar a meu favor. A hora que eu faço isso, eu fico muito mais próximo de cumprir o chamado de Deus na minha vida. Mas, Eduardo, como que eu faço isso? Eu costumo brincar que a gente tem que fazer três coisas: identificar, buscar e continuar. Primeiro, a gente tem que fazer uma coisa chamada identificar, olhar para dentro. Quantos de nós conhecemos muito de Bíblia, mas temos uma dificuldade de conhecer a nós mesmos? Quantas vezes a gente dedica tempo de qualidade, já que gostam tanto de usar esse termo hoje, para olhar as nossas qualidades, as nossas virtudes e, principalmente, os nossos defeitos? Aquele momento no secreto
Que a gente olha para Deus e fala igual a Isaías: ai de mim que sou um homem de lábios impuros, e habito num ambiente que todos têm impuros lábios. Quantas vezes a gente faz isso? Se a gente continuar negligenciando isso, corremos o risco de não identificar aquilo que está faltando, assim como Salomão não identificou. Uma vez identificado, buscar desenvolver aquilo que eu já tenho de forte, buscar melhorar aquilo que eu já tenho de fraco, buscar maximizar os dons que me foram dados, buscar entender por que outros não me foram entregues e, por fim, continuar. Continuar fazendo o quê? Identificando e buscando, porque estamos numa constante mudança, estamos num constante relacionamento, dias que acordamos extremamente fortes na fé, dias que acordamos extremamente fracos na fé, dias que acordamos certos que vamos conquistar o mundo, dias que temos dúvida se vamos sobreviver a esse mundo, dias que acordamos certo da nossa salvação, mas dias também que acordamos certos de um pecado que está batendo forte demais à nossa porta. Me parece que nós vamos ter que ter um pouquinho mais de habilidade para tudo isso. E essa habilidade, esse discernimento, esse conhecimento, essa sabedoria tem sido nos exigida em alta potência no mundo de hoje. As respostas que nós dávamos antigamente, não pode porque não pode, hoje já não atende mais os nossos jovens e adolescentes. Aquilo, faça o que eu estou mandando, já não atende mais os nossos jovens e adolescentes. Nós precisamos, e aí talvez a teologia nos ajude, encontrar novas respostas. Não atualizar o evangelho que nos foi confiado, mas encontrar uma forma de tornar esse evangelho acessível a essa geração que bate à nossa porta. Eu estou aqui falando com vocês, eu quero compartilhar com vocês essas chaves, porque me parece que essas chaves podem fazer toda a diferença em ministérios sustentáveis. É por isso que eu disse que 1 é pouco, 2 é bom, mas o 3 é o ideal. É na hora que eu junto isso tudo. Eduardo, mas por que as pessoas têm tanta dificuldade com isso? Por que as pessoas não lidam melhor com isso? Eu cheguei à conclusão que nós desaprendemos a viver processos. Sabe aquele camarada que chega na igreja ontem e hoje já acha que ele é um pregador? Sabe aquele camarada que recebeu uma promessa ontem e acha que hoje ela já vai ser realizada? Que Deus está atrasado? Que Deus está demorando? A gente está vivendo uma geração que não quer viver processos. E aí, nisso, ela se perde. Ela se perde em conhecimento, ela se perde em sabedoria, ela se perde em discernimento, ela vai se perdendo. E aí, para finalizar, eu queria lembrar que a vida cristã é um eterno processo. Eu tenho dito e tenho me inspirado nisso quando eu olho para o tabernáculo Antigo Testamento. A gente vai olhar uma estrutura que logo na entrada dela tem uma porta e que nos remete, pela tipologia bíblica, o desafio de fazermos boas escolhas. Eu entro ou eu não entro? Eu acesso ou eu não acesso? Eu quero entrar nesse processo ou eu não quero? Mas uma vez que eu abro esse portão, uma vez que eu entro nesse ambiente do tabernáculo, eu me deparo com uma pia ou com um altar de sacrifício. É a hora que, para seguir esse processo, eu tenho que decidir sacrificar algumas coisas. É a hora que eu tenho que fazer escolhas e abandonar alguns pecados. É a hora que eu tenho que decidir: isso aqui não compete à minha viagem, isso aqui não pertence ao meu ministério, isso aqui eu quero descartar. Mas se eu continuar a viagem, eu vou chegar numa pia do lavatório. É a hora que eu já não tenho mais que eliminar pecado, é a hora que eu já descartei o que eu tinha que descartar, mas é a hora também que eu tenho que lavar, tirar todas as impurezas que vieram comigo das jornadas de fracasso. É a hora que eu olho para trás e vejo: se aquilo não deu certo, é a hora de eu lavar e começar de novo. É a hora que eu pego, limpo as minhas mãos naquela pia. É a hora que eu lavo os meus pés naquela pia. É a hora que eu decido seguir essa viagem rumo ao Santo dos Santos, certo de que eu já abandonei o que eu precisava, já purifiquei o que eu precisava. E agora
eu vou entrar num ambiente de trabalho. É agora que eu tenho que ter a preocupação das lâmpadas do candelabro estar acesa, da mesa dos pães terem pães o tempo inteiro sem fermento, do altar, né, do incenso estar aceso. É a hora que eu começo a trabalhar, a preparar todo esse ambiente para entrar num lugar que entra a minoria. A gente precisa ser maduro para entender isso. Nem todos vão entrar, mas nós queremos entrar. Um lugar de minoria, mas entra um grupo. E que aqui, nessa live hoje, nós tenhamos esse grupo preparado para poder entrar. Que ministérios aqui entrem no Santo dos Santos. Que ministérios aqui vejam a manifestação da glória. Que ministérios aqui tenham os seus movimentos dentro da igreja, os seus barulhos dentro da igreja, os seus momentos de palavra dentro da igreja, todas as cadeiras preenchidas, mas que nós tenhamos a manifestação do Espírito Santo, como a gente via nas igrejas de Atos 2. Igrejas que tinham manifestação do poder e, por consequência, milagres nos seus cultos, milagres no seu meio. Quando nós passamos desse ambiente, o que nós vamos ver é a Arca da Aliança. Se nós sobrevivermos a tudo que nós conversamos aqui, se nós lidarmos melhor com tudo que nós vimos aqui, nós vamos nos deparar com essa Arca da Aliança, e eu preciso te lembrar que o que tem no propiciatório, o que tem em cima dela, são 2 anjos de frente, asas com asas, se encostando. O que isso me lembra? Que são 2 anjos em unidade, protegendo a manifestação dessa glória. O que nós talvez precisamos restaurar nas nossas igrejas é justamente essa unidade. De frente. A habilidade que alguns de nós perdemos de falar a verdade um para o outro. A habilidade que alguns de nós perdemos de se conectar com o nosso irmão. A habilidade que nós perdemos de nos unir num único propósito. Esses anjos de frente, conectados, uma peça de ouro, realeza, divindade, começa a ter a manifestação da glória no meio deles. Sabe o que eu acho legal? A manifestação da glória acontecia dentro do Santo dos Santos. Mas um lugar que a minoria entra. Mas eu quero te lembrar que quando a fumaça subia, até aqueles que não acreditavam eram obrigados a ver. O que eu quero profetizar aqui é que se a gente seguir essa regrinha que a gente conversou aqui, de uma busca de sabedoria, de uma busca de conhecimento, de construção de ministérios em ambientes sustentáveis, de uma atenção para não negligenciar um pontinho ou outro, a gente vai ver manifestação da glória no nosso meio. Aqueles que não quiseram entrar na mesma porta que nós entramos, aqueles que não quiseram seguir o mesmo caminho que nós seguimos, vão ser obrigados a assistir a fumaça subindo, a manifestação da glória aparecendo. Eles vão precisar confessar, como inúmeras pessoas confessaram na Bíblia, que existe um Deus em Israel. Eu gosto muito da história de Jonas. Jonas vai parar num barco. Aquele barco passa por uma tribulação terrível. Mas o que eu gosto é quando a Bíblia vai dizer que todos os marinheiros daquela embarcação oravam por seus deuses. Oravam por deuses diferentes. Mas quando descobrem que tudo aquilo está acontecendo por conta de Jonas, eles ficam com medo do nosso Deus. Eles falam, não posso te jogar na água, Jonas, não posso, Jonas. Por quê? Porque apesar deles orarem para outros deuses, eles estavam sendo confrontados da majestade, do poder do nosso Deus. Até aquele que não acredita ou que não acreditava vai ter que ver essa manifestação da glória. Ministérios crescendo, porque entenderam, aprenderam a lidar com a sabedoria, com o conhecimento e com a habilidade de transformar isso tudo em bons resultados. É tempo de ministérios identificarem as suas fragilidades e corrigir, se aproximar daqueles que podem trazer soluções. Eu lembro que quando eu dava consultoria para algumas empresas, era muito comum elas me perguntarem o que fazer. E chegou um tempo de tanto você falar para empresas que você acabava compartilhando um exemplo de uma
com a outra. E era a hora que você dizia assim, olha, aconteceu tal coisa numa empresa X, que foi muito legal, e se vocês fizessem aqui... E aquelas empresas viravam para mim e falavam, nossa, eu vou aplicar. Mas virava a página, virava o dia. Eu via aquelas empresas escondendo as suas práticas, como se estivesse no sigilo industrial. Elas bebiam da fonte do conhecimento do outro, mas não queriam compartilhar o próprio conhecimento. Está na hora da gente olhar para isso tudo e se aproximar. Nós não estamos disputando um market share, nós não estamos disputando clientes. Eu costumo brincar e dizer que quando a gente recebe ovelhas de outra igreja, a nossa igreja não cresceu. Por quê? Porque ela só recebeu ovelhas que já eram de Cristo. A nossa igreja cresce através do batismo de novas ovelhas. Fora isso, o que a gente só tem é uma movimentação de apriscos. Está na hora da gente pensar nisso tudo e transformar a realidade das nossas igrejas para melhor. Me parece que tem um povo aí sedento de uma renovação, tem um povo sedento de um avivamento, tem um povo sedento de uma coisa que eu chamo abibliamento. E quem vai ter que fazer isso somos nós, que fomos chamados para esse tempo, para esse momento, para essa hora, para essa verdade. Então, de tudo isso, eu quero fechar com a oração de Paulo. Que todos nós sejamos cheios de conhecimento, que sejamos cheios da sabedoria, mas que sejamos também cheios da inteligência, e não é qualquer uma, é inteligência espiritual. Que a gente aprenda a adquirir essa inteligência pela revelação do Espírito Santo, que a gente consiga ser guiado pelo Espírito Santo e que a gente viva um tempo de crescimento da igreja e não um tempo de dor. Eu confesso para os irmãos que eu comecei a trabalhar nesse ambiente eclesiástico logo no momento da pandemia. Eu confesso que fiquei muito triste quando eu via homens de Deus na dúvida se isso era de Deus ou se isso era do demônio. Quando eu via homens de Deus com medo da morte. O texto de Paulo gritava nos meus ouvidos, morrer é lucro. Eu vi homens de Deus entregar os seus ministérios, eu vi igrejas perecerem porque não estavam conseguindo viver a tribulação. Mas é curioso porque Filipenses vai dizer que é no meio da tribulação que desenvolve a fé. É na perseverança da tribulação que a gente mostra que é digno do reino de Deus, é que Paulo diz a Filipenses. Mas nos faltou habilidade para lidar com aquilo tudo, assim como faltou habilidade para Salomão, assim como faltou habilidade para Sansão. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de um só, que é Cristo. Esse que não teve dificuldade nessas habilidades. Esse que enfrentou isso tudo com maestria. Esse que entendeu que às vezes não prevalece a nossa vontade, e nesse momento ele ora e diz ao Pai, que seja feita a sua vontade, se puder me livrar desse cálice, mas se não puder, que seja feita a sua vontade. Eu acho que a gente precisa reativar esses conceitos dentro de nós, trazer à memória aquilo que nos dá esperança e viver efetivamente um tempo novo. E é isso que eu quero profetizar. Que a gente viva um tempo novo nas igrejas, cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, que o crescimento venha em graça, em estatura, que o crescimento venha diante dos homens, mas que venha também, ou principalmente, diante de Deus. Amém. Glória a Deus. Essa era a palavra que Deus tinha ardido no meu coração, que eu queria compartilhar com vocês. Espero e tenho certeza que ela tem um endereço. Mas eu espero que esse endereço tenha sido trabalhado o coração, para que não tenha nenhum tipo de espinho e nenhum tipo de pedra que atrapalhe essa semente a produzir segundo a sua medida, é claro. Em nome de Jesus, é isso que eu queria compartilhar. Bispo Maurílio. Se eu fosse responder alguma coisa, eu diria uau. Mano, inglês, que mensagem. Mano, você está falando uau em inglês ou em português? Não, ele está todas as línguas. Porque em inglês é W-A-W, né? Em português acho que é U-A-U, né?
Olha, de trás para frente é a mesma coisa também. Uau, é a mesma coisa de frente para trás, de trás para frente. Que mensagem. Que Deus abençoe e continue abençoando. Pedir para o Eduardo orar pela gente aqui, pelo pessoal. Vamos orar, irmão. Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua igreja, líderes eclesiásticos, pessoas que foram chamadas para liderar, mas o Senhor sabe que no dia a dia nós enfrentamos grandes desafios em algumas áreas. Nós lutamos ou tentamos liderar áreas que às vezes não conseguimos nem liderar nas nossas próprias vidas, mas seguimos em obediência o ministério que o Senhor nos confiou. Às vezes nos falta força e nos apegamos ao texto bíblico de que quando sou fraco, aí eu estou forte. Às vezes nos falta habilidade e aí a gente grita que a sua graça nos basta. Às vezes a gente tenta esmorecer diante das dores, mas a gente lembra que na cruz do Calvário o seu filho gritou: está consumado. Então, Pai, em nome de Jesus, traz uma graça para esse povo, traz misericórdia para esse povo, traz ferramentas, traz unção, traz tudo o que eles precisam para cumprir esse chamado. Protege a família desse povo, que eles consigam sair de um dia de trabalho dentro da igreja, de um dia de atuação, de um dia de muitos gabinetes, que eles consigam sair renovados, que eles consigam sair preparados para o próximo dia. Eu creio, Pai, que a gente vai viver um novo tempo, um tempo de muita presença do Espírito Santo, um tempo de um Pentecostes em todos os lares, um tempo que falaremos línguas diferentes, mas estaremos numa unidade nunca vista antes. Um tempo que guerras serão substituídas por um tempo de paz. Mas, Eduardo, as profecias apontam para algo contrário. Só preciso lembrar, Pai, que antes disso tudo, todas as línguas confessarão o seu nome. Então, em nome de Jesus, nos habilita nesse processo. Cuida da nossa casa, cuida do nosso ministério, cuida das nossas ovelhas, cuida do rebanho que tem sido nos confiado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.